Aguardando o nosso amigo Jander chegar. A internet dele parece que não tá legal. Opa, esse nosso amigo chegou aqui. Vamos lá. Ao vivo tem dessas coisas, né, mano? Sempre, né? E se não tivesse, que graça teria, né? A gente não se esticar, correr atrás de soluções, né? Ficaria só no âmbito do problema, né? Então a gente corre atrás de solução. Aí a gente A gente faz uma gambiarra, dá certo. dá um jeito, dá um jeito. Tem que dar, tem que dar. Essa é a nossa proposta. Nossa proposta do Dynamos é justamente essa, né? Inspirar você a trazer soluções para a sua vida. Como é que a gente pode fazer isso? Conectando histórias de pessoas aí que constroem Brasília, que constroem essa cidade, né, que tem uma contribuição gigantesca que muitas vezes você não conhece. Então a gente sempre traz aqui alguém para contar uma história de inspiração para você. E isso tem sido uma dinâmica muito bacana lá no nosso canal no YouTube. Então, se você não conhece, você precisa ir lá conhecer o YouTube, né, o canal no YouTube, se inscrever lá, ativar as notificações para que você conheça aí pessoas maravilhosas que já passaram aqui, né? Já passou o João Amador, Já me tem ajuda aí. muita história aí, né? João Amador, do canal História de Brasília, já passou o Braulio, né, da dupla com o Padre Braulio e Caquinho, fizeram muito sucesso aí na televisão. Passou também o O Jack, né? Jefferson, que é o animador, cineasta, né? Jefferson também, Lá cara, do Gama, do campo. fantástica história. Ganhou prêmio, né? Premiado aí, né, cara, com animação. Então, uma celebridade Sim. aqui de Brasília que muitas vezes você não conhece. Então tá aí, Brasília sendo muito bem representada. Já passou aqui E o também. nosso último convidado, o Jack, né? O Que Jack, trouxe uma história fantástica. A gente já vai bater esse papo de novo com ele, porque tem muita história ainda. Ele tem muita coisa o para cara é músico, contribuir. psicanalista, empresário, né, cara, da cidade, de uma das empresas aqui de Brasília, cara, com muito tempo, tem 30 anos, se eu não me engano, a empresa, né, cara? É uma empresa familiar que está Exatamente, cara. passando por esse período de pandemia em expansão, Em né? expansão, 30 anos de Brasília, sensacional, foi uma história inspiradora. Além, claro, do nosso amigo, né, Marcondes também, um cara que trouxe uma história fantástica, Também Cristiano. compartilhou a história dele com a gente. Fantástico. Cristiano aí, cara, nosso amigo que nos apoia aí sempre com a, com a Italínia aí, cara, Espaço, trazendo né? Seu um espaço espaço lá no sensacional, o Casa Marcondes Sul. com toda a sua assessoria aí para nós na área de vídeo, né, cara? Então, trouxeram suas histórias também. Verdade. Mas hoje, de modo especial, a gente saiu hoje do YouTube para dar uma chance aí para que as pessoas conheçam um pouco essa proposta e trazendo para você, dentro da proposta do Dynamos, a gente sempre tem histórias inspiradoras de pessoas que ajudam a construir Brasília, mas a gente também tem um momento de formação, de desenvolvimento, de bate-papo, de troca de ideias, né? Onde você também tem a oportunidade de interagir aí. E hoje, Fabrício, hoje tu escolheu um tema sensacional para a gente conversar, cara, muito atual, né? Nós, né? Diga aí, Nós mano. escolhemos. Porque primeiro a gente tinha começado a falar sobre qual seria o tema de hoje, né? E aí eu acho que a gente, como eu falei com você lá no WhatsApp, a gente estava meio que já em sintonia, porque eu já também queria falar sobre aqueles temas, mas de forma mais abrangente a gente conseguiu, né, encaixar a nossa proposta. E aí eu acho que tem tudo a ver com o momento atual. Eu estava até falando aqui com o pessoal antes de cair a internet.
sobre um momento delicado que a gente está vivendo, um momento onde a gente vê literalmente, né, ao vivo, uma guerra acontecendo, toda aquela tristeza e os desastres simultâneos, né, acontecendo. Como é triste ver, né, o que está acontecendo na Ucrânia, mas a gente fez aqui um paralelo com aquilo que acontece dentro da gente, né? As nossas guerras interiores, com aquilo que a gente milita dentro de nós mesmos. E a gente vive numa constante guerra. Alguns até sucumbem a essa guerra, né? E aí a gente quer falar um pouquinho sobre essas dificuldades que são de todos nós. Não existem super-heróis, a gente precisa partir desse pressuposto, dessa afirmação. Não existem super-heróis, não existem pessoas melhores do que as outras, não existem problemas maiores do que os outros. Eu acho que cada um tem o seu limite, cada um tem a sua carga. Então, não cabe a nós aqui julgar qualquer problema individual de qualquer pessoa. Mas o que a gente sabe é que a gente pode enfrentar essas guerras e essas lutas, essas dificuldades, de forma mais harmônica ou diminuindo a dor, se a gente tiver o mínimo de ferramentas para conseguir lidar com isso. E é exatamente sobre essas questões que a gente quer conversar, sobre essas ferramentas e como a gente consegue passar por essas lutas e guerras sem essa... Então, como eu estava falando, Jandra, a gente vem falar sobre exatamente isso, né? Sobre como passar por essas guerras pessoais, por esses conflitos que a gente tem internamente, e todo mundo vai passar por eles, e a cada fase da vida a gente vai vivendo conflitos diferentes, mas como é mais fácil passar por eles quando a gente tem amparo, tem um mínimo de conhecimento, quando a gente busca, né, de alguma forma se preparar para eles. Então, é certo que eles virão, mas a gente pode se antecipar um pouquinho a eles e ir se preparando. Não vou dizer que a gente não vai sair com um arranhão aqui e ali, com um machucado aqui e ali, isso é normal. Mas o importante é que a gente passe, é que a gente vença e que a experiência fique. E como a gente viu aí com todos esses testemunhos que você mencionou no início, são pessoas que enfrentaram as suas guerras, as suas dificuldades e venceram e estão contando essas histórias de vitória, e são histórias que melhoraram essas pessoas. Então, o que a gente precisa entender é que essas lutas a gente pode encarar de forma positiva e sair melhor dela. Acho que essa é a grande questão. Como a gente encara e como a gente vê essas lutas e essas guerras, e como a gente se aproveita delas para, ao invés de sucumbir, a gente dá um salto de qualidade na vida e sair bem melhor delas. É isso aí. Até porque para você viver um estado de paz, você precisa passar por um momento de guerra. Isso inevitavelmente vai acontecer. A paz só existe porque houve uma guerra antes, né? Então, saber como se comportar dentro dessa guerra, isso é importante, né? Então, quem não passa, quem não tem suas guerras internas, né? Guerra contra a ansiedade, guerra contra a depressão, contra a tristeza, guerra é uma constante, como você falou. O importante é você identificar essas batalhas, essas guerras que cada um de nós vivemos, né? Saber identificar as armas que você tem, porque você vai para uma guerra, você pode ter certeza, ninguém vai para a guerra de peito aberto. Então você tem armas, né, para uma guerra. Então quais as armas que você tem? Quais as armas que você dispõe para enfrentar essas guerras internas, né? Porque guerras internas são uma constante, né? São pensamentos tóxicos que geram comportamentos tóxicos, né? Então você precisa entender tudo isso.
Então, se você achou que não tinha, se enganou. Então, hoje a gente vai trazer aqui para você isso, né? Então, como é que a gente identifica isso? E uma das armas mais poderosas para enfrentar isso, né? Pô, mas Janderson, beleza, eu tenho armas para isso? Tem sim. E dentre elas, você tem uma das armas mais poderosas que você pode ter para enfrentar qualquer guerra, né? Mas, falando em guerra, claro que muitos de nós está acompanhando aí o que está acontecendo lá fora. Quando você acha que está vivendo algo tranquilo, quando você acha que o mundo, né, está num momento tranquilo, aí vem pandemia, né, que não deixa de ser uma guerra também contra e nos dando uma lição, né? Você vê às vezes algo microscópico, né? Conseguiu aí entrar nessa batalha e venceu alguns de nós, né? E aí agora essa guerra entre dois países, né? Quando você acha que já passou por tudo na história, a história nos ensina, a história traz lições maravilhosas para nós, principalmente desses momentos, e você fala, isso não vai se repetir. Não é possível que um momento, uma guerra se repita em pleno século XXI, né? E aí você está vendo uma guerra por disputa de território, né? E não é diferente na sua mente, porque a guerra que está aqui na sua mente é por disputa de território. Tem noção disso? Né? Então, assim, pô, tem sempre uma voz aqui, um pensamento aqui, tá falando, sendo, vem para cá, vai para lá, faz isso, não faz isso, pensa assim, não pensa assim. Então, a guerra também é violenta aqui dentro. E é por disputa de território. É isso que é engraçado, né? Então, quem é que está dominando a sua mente? Quem está tendo mais espaço na sua mente? É curioso, Jander, porque a mente tem caminhos muito complexos, né? O pessoal aí da psicologia, da psiquiatria, sabe muito bem que a mente faz caminhos, assim, muito, muito loucos, assim, né? Não são previsíveis. A mente humana é muito complexa, até porque tem um contexto, tem muita química acontecendo, tem hormônios, tem uma série de, de, como é que eu posso dizer, de estímulos, sejam biológicos e sejam externos, que vão influenciando cada indivíduo e como é que a gente vai respondendo a essas influências, né? Cada um responde de um jeito e é justamente isso que faz a, a riqueza da humanidade, né? Porque cada um é único e esse composer dessas variantes todas são muito particulares. E como a gente vai lidando com isso ao longo da vida, é uma variante que a gente não consegue prever. Então você vê pessoas no mesmo, vivendo na mesma família, na mesma condição, o mesmo tratamento, com as mesmas amizades, mas de repente um toma um rumo completamente diferente. E você nota pessoas vivendo numa diversidade que poderiam se tornar pessoas muito ruins, muito más, e de repente são pessoas extremamente amorosas. Então, a mente é muito complexa. E é um cuidado que a gente precisa ter o tempo todo, aí é uma vigilância pessoal, para a gente direcionar as nossas energias. Como você falou, Jander, a gente o tempo todo é perseguido por tendências de pensamento. E claro, fazer aquilo que é ilícito, digamos assim, é muito mais fácil para a mente, né? Não existe esforço para aquilo que não convém. Eu lembro de uma amiga minha que que cuidava de duas criancinhas pequenas, ela adotou essas duas crianças, né? E ela falava assim, olha, são adotivas, estão crescendo comigo, recebem toda a educação que eu dou, e a mãe, em um certo momento, reivindicou algum convívio, pelo menos para
vê de vez em quando, né? Mas era uma mãe muito, muito difícil, com usuária de droga, tinha uma série de questões aí muito delicadas, ela era muito violenta. E é curioso porque essas crianças conviveram com ela desde bebê, né, logo depois que saíram do peito, foram adotadas por essa amiga, ficaram aí mais ou menos 5 anos com ela, e depois essa mãe passou a ver as crianças assim esporadicamente, uma vez a cada 15 dias, uma vez no mês. Mas ela dizia, essa amiga, uma coisa interessante. Ela falava assim: olha, eu eduquei durante 5 anos, e aí de repente chega a mãe, e um dia ela desmoronou. Então veja como é que a gente é, né? Como é que a nossa mente é. Então, para você fazer, como eu volto lá na minha fala inicial, para a gente fazer o que é ilícito, fazer aquilo que não se deve fazer, é muito mais fácil. Não existe esforço para isso, né? Então, agora, para você se manter sóbrio, para você se manter equilibrado, para você manter uma serenidade, para você manter equilíbrio emocional, isso existe. Para isso exige esforço, exige-se esforço. Então, por isso as nossas lutas, por isso as nossas guerras. Por quê? Porque a gente quer fazer o bem, quer o caminho bom, mas sempre é mais fácil não fazer, né? É muito mais fácil, por exemplo, numa discussão com a esposa, com o filho, você chutar logo o balde, pá, acaba logo com aquilo. Mas é mais difícil você sentar, conversar, escutar, ponderar, olhar ao lado do outro, achar o meio termo. Isso é mais complexo, né? Você tem que ceder, o outro tem que ceder, a gente tem que harmonizar as ideias. Enfim, sempre, para a gente fazer aquilo que é mais sereno, aquilo que é mais equilibrado, a gente vai ter mais esforço. Então, é esse esforço que a gente precisa estar predisposto sempre a buscar. E não é todo mundo que está afim disso, né? É, verdade. Até porque numa guerra, você não pode ficar sempre na zona de segurança, pô. Na zona de segurança não acontece nada. A única coisa que acontece é você estar seguro. Mas se é guerra, se você está disposto a entrar numa guerra, não adianta. E se ela é por disputa de território, como a gente falou aqui, né? A guerra que acontece na sua mente, ela é por disputa de território aqui. Então você tem que sair da zona de segurança. Eu sempre costumo falar que não existe zona de conforto, né? Eu quero ampliar a minha zona de conforto. É confortável estar nessa cadeira. Se eu pudesse estar num sofá, para mim é muito melhor. Então, zona de conforto é muito bom. A gente tem que ampliar. Agora, a zona de segurança, onde você não se arrisca, onde você não rompe, onde você acredita que ali é o local mais quentinho, seguro, estável, isso não pode existir. E numa guerra, é o que você falou, cara, não tem jeito, tem que gastar energia, tem que ir para cima, tem que usar recursos que você não tem, e se você tem, colocar para fora. Isso também exige gasto de energia. Ou se desenvolver, buscar autoconhecimento, desenvolvimento, enfim, as ferramentas, as armas necessárias para enfrentar uma guerra, não tem jeito, você vai ter que investir energia nisso, né? E eu costumo falar, e dói, né? E ao contrário do que todo mundo pensa, dói, inclusive fisicamente, porque emocionalmente dói, né? Agora tem gente que transfere essa dor até para o físico, né? Porque o esforço, a energia é grande. Mas saiba, você foi preparado, foi feito, foi criado para vencer batalhas, para vencer guerras. Então nós estamos aqui para isso.
Talvez você não tenha vencido guerras, batalhas na sua vida, né? E a gente fala aqui das grandes batalhas emocionais que todos nós temos. Batalhas contra a depressão, contra a ansiedade, né? Contra a tristeza, a angústia, enfim. Talvez você não tenha vencido até hoje porque você não conhece as armas que tem. Ou não está disposto a gastar a energia necessária, como você disse, Fabrício, para usar essas armas, né? Então, daqui para frente, o que a gente quer trazer para você é isso, né? Eu costumo falar, Fabrício, Olha, pode falar. já deu um exemplo clássico que eu acho que todo mundo aqui, se não viveu, conhece alguém próximo ou que já passou, que está passando por isso. É você olhar uma situação, por exemplo, de uma família que tem um familiar com um problema com droga, seja, seja o álcool, seja uma droga mais pesada, enfim. Mas esses vícios, por exemplo, né, qualquer tipo de vício dentro de uma família é uma situação muito complicada de lidar, né? Tem famílias que simplesmente abandonam a pessoa e desiste, né? E a pessoa vai viver com aquilo ou sobreviver com aquilo. A gente vê alguns documentários, algumas reportagens, por exemplo, nesses programas de TV, de visitas às cracolândias da vida, e a gente vê casos de mães que ainda visitam seus filhos ali, no meio daquele ambiente, né, terrível, deve ser horrível visitar um parente ali, vivendo ali, que decidiu viver ali, quer viver ali, mas a gente tem esses testemunhos de mães que insistem, que gastam essa energia e militam a favor dos seus filhos, quando todo mundo diz que está perdido. Acho que esse é um exemplo honroso, né, da gente trazer à tona, porque não é fácil para ninguém vivenciar isso dentro do seio familiar. Esse eu acho que é um exemplo, digamos assim, simbólico de como é necessário, se a gente quer o bem, como é difícil ir atrás desse bem e como isso gera requer de nós uma energia muito grande. Eu estou citando um exemplo, mas sei lá, se você tem um filho com algum tipo de deficiência, se você tem alguma deficiência, se você tem alguma limitação, cara, como é difícil viver numa sociedade que não sabe entender essas pessoas. A gente fala, por exemplo, de preconceitos. E não adianta a gente esconder, mas o preconceito contra o negro, contra a mulher, contra alguma opção sexual. Cara, como é difícil viver, né, sendo essas pessoas. E como é desgastante, né, ter que conviver com os outros ditos normais pela sociedade, mas como é difícil se posicionar na vida, bancar essa pessoa que você é. Não é fácil. A gente sabe que isso requer muita energia. Tem gente que não assume, tem gente que se esconde, tem gente que bota debaixo do tapete. Cara, isso é um passo para uma depressão, isso é um passo para um problema muito maior. Então, veja, eu estou citando aqui algumas coisas, Janda, se você quiser entrar por algum assunto desse, mas olha, estou citando aqui um leque de situações onde a gente requer muita energia se a gente quer viver bem, se a gente quer viver com É, equilíbrio e se a gente quer viver em sociedade, se a gente quer viver com família, enfim, se a gente quer algum tipo de equilíbrio na vida. Em algum desses casos, isso requer uma energia muito grande. Às vezes, décadas de lutas para que aquela pessoa seja reconhecida em algum ambiente social. E como é difícil, né?
E se torna muito mais difícil, muito mais dispendioso no gasto de energia quando você não está preparado. Por exemplo, você não está preparado para ter um parente, talvez viciado em drogas, lá na Cracolândia, onde quer que seja. Você não está preparado, né, para perda de um parente, de um ente querido. Você não está preparado para ter dentro de casa, talvez, um filho homossexual, enfim. São temas, você falou da sociedade nos coloca isso, tal, as pessoas, enfim. A questão não é essa, a opção de cada um, que, enfim. A questão aqui é estar preparado. A gente sempre acha que é no vizinho, sempre acha que é com outro. Não, eu vou perder Exato. alguém, não é com outro. Então você não está preparado. E quando você se vê nessa realidade, nessa situação, é claro, você tem que dispensar muita energia, né? Muita energia. É uma guerra que você não estava Exatamente. preparado. Não deixa de ser uma guerra, mas você não está preparado para isso, né? Então, assim, fazendo um paralelo lá com a guerra da Ucrânia, né? Você vê um país muito menor, um nível de preparação muito menor, talvez, né? Mas com resiliência, né? Você vê, ninguém esperava que fosse demorar tanto, né, a guerra. E a galera determinada, resiliente, lá enfrentando, né? Então, por isso que a importância de se estar preparado para as guerras do dia a dia, talvez guerras que você nunca vai enfrentar. Por quê? Porque está preparado. Então, por exemplo, se você tem uma mentalidade de crescimento, por exemplo, está sempre se desenvolvendo, sempre aprendendo algo, sempre buscando o autoconhecimento, você vai estar preparado para uma guerra que talvez você nem enfrente. Não é verdade? Para uma guerra contra os pensamentos, né, tóxicos, né? Por quê? Porque você tem uma mentalidade de crescimento, está sempre pensando positivo, sempre acreditando no seu potencial, você se conhece, sabe quem você é, sabe as armas que você tem para enfrentar essa guerra. Então, isso que é bacana. Mesmo as pessoas que estão preparadas para enfrentar tais guerras vão gastar energia. Agora, as que estão preparadas talvez nunca enfrentem essa guerra, né? Então, É verdade. o melhor a gente nem trouxe ainda, né? Que é a principal arma para isso, né? Pelo menos do meu ponto de vista, tem uma arma que é a principal. Claro, você se conhecer, você se desenvolver, tudo isso você vai te dar capacidades aí de se manter preparado para guerras que você talvez não enfrente. A Alessandra está dizendo aqui, ó, e a primeira batalha é você se aceitar e reconhecer para enfrentar tudo. Olha, vamos entrar logo na principal guerra, na principal arma, né? É justamente essa, né? Então, assim, a primeira batalha é você se aceitar e se reconhecer para enfrentar tudo. A ferramenta, a arma que eu falo para enfrentar essa guerra é justamente isso que você trouxe, Alessandra. É a consciência. Consciência. Cada vez que você tem consciência de quem você é, se aceitando e reconhecendo de quem você é para enfrentar tudo isso, você, com certeza, talvez nem guerras você enfrente. É consciência. Você tem que ter despertar essa consciência de tudo. A gente entra em guerras aí que não são nossas ou que são por não estar preparado e porque tem tudo no inconsciente. A gente vive no automático. Não é isso, Fabrício? Tem algumas guerras que são geradas por nós, né? A gente, claro, a gente está falando aqui também de situações que sobrevêm sobre a nossa vida, e aí cada um tem o seu caminho e no decorrer da vida vai enfrentar as suas dificuldades, é natural. Mas a gente tá inclusive colocando aí no pacote aquelas que a gente produziu. E aí é a grande questão, porque assim, uma coisa é, eu vou enfrentar dificuldades, certamente. O dia mal vai chegar, o dia ruim vai chegar, seja em que níveis forem, né, em que áreas da vida forem. Aí a gente, inclusive eu falei lá no início, pouco importa qual seja, mas cada um tem o seu calcanhar de Aquiles. A questão não é essa. A questão é o quanto a gente se preparou para isso e como a gente se prepara para elas, já que elas virão, o quanto a gente se desenvolveu emocionalmente, o quanto a gente se desenvolveu intelectualmente, o quanto a gente está disposto a gastar essa energia. Aí essa é a questão. Mas uma questão principal é
quantas não deveriam ter existido, É, mas eu provoquei, porque eu acho que essas são as indignas, né? É por falta de sabedoria, por falta de escutar um pouquinho mais, por falta de frear uma reação, por falta de maturidade. Então, a gente vai gerando conflitos que não deveriam ter acontecido. E aí a gente pode perder uma oportunidade na vida, pode perder uma amizade, pode perder um convívio com um parente, que às vezes a gente amava bastante, mas, poxa, em algum momento aconteceu alguma coisa. Então, veja como é complicado. A questão aqui também é fundamental, e aí a Alessandra fala sobre essa questão do autoconhecimento e aceitação. Eles são fundamentais para que a gente não seja gerador de guerra. Cara, no meio do caminho, a gente vai encontrar um monte de gente problemática que vai chamando você para briga. A questão é, você tem uma escolha a fazer. Entro nessa briga ou não? é E isso a aí. grande sabedoria é saber em que lutas são dignas para entrar É isso aí. e que lutas eu não preciso entrar. Então, aquele papo de, eu sou que nem. Não tem aquele negócio do cara que dá um boi para não entrar numa briga, mas dá uma boiada É para isso. sair? Não tem esse ditado? Tem. Cara, é o ditado mais burro, né? Mais ignorante que eu já vi. Porque, assim, o cara tá na guerra e ele só sai de lá morto, né? Porque, pelo jeito, quer dizer, tem guerras que não valem a pena. Tem guerras que não valem a pena. Tem guerras. Tem um amigo meu que fala o seguinte, cara, nem sempre ter razão é a melhor opção. Porque às vezes a gente tem essa tendência, né, de fazer a nossa razão valer sobre a do outro. E por mais que a gente tenha razão, tem coisas que não vale a pena a gente impor a nossa razão para que esse conflito se perpetue tanto. Não vale a pena. Então, tem conflitos que é melhor você, por mais razão que você tenha, é, fecha a boca, se distancia, deixa o outro refletir um pouquinho, É. porque talvez não valha a pena, O né? ser humano gosta de uma treta, né, cara? Gosta, né? Gosta. Ai, ai. Seja ela com outras pessoas ou seja interna, né? A gente está sempre buscando. Aí é que tá, né? Você fica alimentando umas historinhas, né? Quando eu digo que essa disputa, a guerra por território na sua mente, é justamente isso. Você fica alimentando uma historinha, né? E vence a história que você mais alimenta, né? Então, Sim. Jander, sabe de uma coisa que eu acho fundamental para todo mundo aí já vai uma dica. Se você quer fugir de um monte de guerras inúteis, uma das dicas, talvez, seja começar a ser mais altruísta. Se você começa a ser mais servo das pessoas ao seu redor, se você começa a ajudar mais as pessoas, se você começa a se ocupar em ajudar o outro a carregar suas cargas, ao invés de ficar olhando sempre mais o seu próprio umbigo, mas se você faz esse equilíbrio, começa a ajudar mais, você começa a olhar para o lado e fala, poxa, eu posso ser útil para essa pessoa, eu posso ser útil para alguém, eu tenho algumas habilidades, eu posso ir ali ajudar, sei lá, uma entidade, sei lá o que for, seja lá o que for. Eu acho que quando a gente começa a ser assim, quando a gente começa a ser mais solícito e começa a ajudar mais as pessoas, a gente começa
a não entrar tanto em conflitos pessoais. A gente começa a deixar as nossas razões, os nossos motivos um pouquinho de lado, porque a gente está muito mais ocupado com outras histórias e mais ainda, a gente começa a perceber que no caminho tem gente vivendo uma vida melhor do que eu, com mais dignidade e às vezes muito mais humilde numa situação, seja financeira, seja psicológica, seja educacional. Cara, tem gente muito simples, muito humilde, que vive uma vida de tirar o chapéu para muita gente que se diz intelectual, que tem dinheiro, que é isso, que é aquilo. E quando a gente começa a conviver com essas pessoas, e aí eu não estou dizendo que eu sou rico nem nada, não, mas eu estou dizendo que tem gente precisando da ajuda da gente. E quando a gente convive com essas pessoas, a gente começa a receber uns certos tapinhas na cara assim da vida, uns chacoalhões da vida e dizer assim, cara, seus problemas não são isso tudo não. Tem gente passando por poucas e boas e dando uma aula para você. Você vê que sua guerra não é tão grande assim, né, cara? Não, a gente às vezes faz tempestade em copo d'água. Mas o que você falou é interessante, né? Que a gente vem conversando sempre, sempre trazendo aqui pro Dínamos, lá no YouTube, a gente sempre comenta sobre isso no momento de formação, o quanto é importante você se conhecer, se aceitar, né? Como a Alessandra disse. Ela fala aqui até que, falando de guerras, essa coisa toda, é bom, e assim, e por motivos bobos, travamos batalhas internas individuais absurdas. E é mesmo, às vezes você fica remoendo um pensamento, remoendo que ele toma uma dimensão que daqui a pouco você não tem mais controle sobre isso, né? Vê se você conhece essa Exatamente. história aqui, ó, o Jonathan Rodrigues fala o seguinte: para ilustrar bem o dito, até então a história, Burro, Tigre e o Leão. Curta a história de algumas estrofes, porém levei para a vida. Quem não conhece, fica a dica para conhecer essa história. Muito boa. Ele está falando aqui de uma história, né, do Burro, Tigre e Leão, que ele curtiu, está recomendando essa história aqui. Eu não conheço, não. Você conhece? Já terminando aqui, vou atrás. Não, não conheço. Gostei da dica. Compartilha com a gente aí, Jonathan. Gostei da dica, Onde é Jonathan. que está essa história, de quem que é? Legal, legal. Faz um Bacana. resuminho aí pra gente compartilhar com a turma. Bacana. Bom saber, cara. Se inspirou você, pode inspirar a gente também. Essa é a função aqui. É, O compartilha. Dynamos traz isso, né? É acelerar. Dynamos é para justamente acelerar teu aprendizado, acelerar o que a gente sempre fala aqui, né? Nosso maior motivo é inspirar você e a prática do TBC, né? Que já está virando aí já é uma máxima, né? Exatamente. TBC, você E sabe que... Fala aí. Jander, a gente que lida com gente o tempo todo, eu sou bem honesto com você. A grande maioria das chamadas adversidades, lutas e guerras que as pessoas compartilham com a gente num aconselhamento, numa orientação, a grande maioria delas são criadas, ou pelo menos ganham mais proporção por causa delas mesmas. São situações que a gente percebe, cara, se você tivesse feito um pouquinho diferente aqui, talvez isso não tivesse chegado aí a tal ponto. Então você sempre identifica que o conflito pode até ter iniciado fora dele, mas quando chegou nele tomou proporções ele mesmo não tem mais controle. Então, na grande maioria das vezes, com raras exceções, a gente que lida com gente sabe muito bem que nós mesmos somos aqueles que vão dando fermento para os nossos problemas e vão
e transformam esses pequenos conflitos em grandes conflitos, né? Citando um exemplo, na vida conjugal é assim, uma crise no casamento não surge de uma hora para outra. É, Quando o casal se decide se desvencilhar, um divórcio, não é por uma situação específica. Na já tem verdade, muito tempo. muita coisa já aconteceu, né? Quando um filho, por exemplo, vou sair de casa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele não fez isso de uma hora para outra, né? Então, assim, esses acontecimentos que às vezes a gente vê, né, na vida de algumas pessoas, muitas vezes são próprio descaso. É como a gente falou lá atrás, faltou um tempinho para gastar energia ali com aquele filho, com a esposa, com o marido, com o chefe, com o empregado, sei lá, faltou reservar um tempinho para gastar essa energia, para que aquilo não se tornasse um problema lá na frente. Então, essa energia inicial que a gente às vezes não está disposto a gastar, ela pode custar caro lá na frente. Ela pode custar muito caro lá na É frente. E verdade. aí é um tempo que não volta mais. É verdade. É verdade. O tempo de preparo é essencial. Se você perder o time, a guerra vem e não tem jeito. Você perdeu realmente o time aí de preparação. É isso aí. Você tem razão. E vai custar caro, né? Você entrar numa guerra despreparado, custa caro. Exatamente. Custa muitas vezes até a vida, né, cara? Qualquer guerra, seja ela física, Exato. seja ela emocional, mental aí, pode custar sua vida, né? Por isso que é importante É. sempre se preparar. E você falando isso, cara, eu lembrei de muitas pessoas aqui que a gente deu oportunidade, que a gente viveu oportunidades até juntos de crescimento, desenvolvimento, e por algum motivo naquele momento não quiseram, né? Simplesmente falar, não, isso não é para mim, não acredito nisso, papapá. E aí hoje você vê as pessoas, cara, enfrentando barras pesadas, cara, guerras assim cruéis. Pessoas, eu te garanto, eu conheço pessoas que viveram isso ou não viveram e hoje enfrentam uma depressão pesada, cara, pesada, É entendeu? verdade, é verdade. Então, assim, Olha, eu vou aproveitar, já que o nosso amigo Jonathan, eu vou apresentar a vocês o nosso irmão Jonathan. Ele é meu irmão, cara. aí, ó, Ele é que meu legal, irmão tá de vendo? sangue, mesmo, Que irmão, show, rapaz. temos a mesma mãe. Então, Jonathan, por que eu estou falando dele aqui agora? Você falou de uma questão que, que é parte da minha história também, por isso eu estou falando do Jonathan, porque ele, para mim, além de irmão sanguíneo mesmo, irmão biológico, ele é um parceirão, um amigo, um grande amigo. Então, graças a Deus, eu tenho um irmão amigo. E uma fase da minha vida, por diversas circunstâncias, né? E aí juntou uma avalanche de situações aqui na minha vida que culminaram com eu posso hoje dizer, embora eu não tenha feito nenhum tipo de acompanhamento psicológico nem nada, mas eu tive depressão. E a gente que lida com gente o tempo todo sabe muito bem quando isso se estabelece, o que é isso. E quem me ajudou a sair desse buraco foi o meu irmão, né? E meu irmão é um cara sempre muito para cima, um cara que é muito família, muito amigo, e ele estava atento, sempre a gente mantém um contato muito próximo, então quando ele percebeu que eu já não respondia mais, quando ele percebeu que eu estava já evitando os contatos sociais, e de repente ele começou a entrar em contato com a minha esposa. E aí nessa hora ela, né, começou a falar algumas coisas que estavam acontecendo
E ele de pronto, assim, bateu lá em casa, já levou um short, uma bermuda, uma camiseta, um tênis, falou, ele me chama de negão, negão, vamos ali. Cara, não, não quero ir não, não, bora, 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 bora. Já marquei o negócio ali pra gente, bora. Aí eu entrava meio sem querer e tal, como? Pra onde a gente tá indo? Vamos jogar futebol, cara. Jogar futebol, vamos correr, gastar energia, vamos ver uma galera, vamos brincar e tal. Eu confesso que eu ia por ir, assim, muito mais porque é meu irmão, vamos e tal. Nada, não tava nada afim daquilo. E aí ele fazia isso um dia, fazia isso outro dia e outro dia e outro dia. E sempre, sempre, sempre. Valeu, tio, obrigado. E, cara, aquilo foi me animando, sabe? Foi me mudando. Cara, eu preciso sair dessa mesmo, eu preciso voltar a jogar bola, eu preciso voltar a sair com meu irmão, a gente ia pro shopping, a gente ia fazer um lanche fora, ele me chamava para almoçar, enfim. Aí é que tá a grande questão, né? Quando a gente, falando de ferramentas aqui, falando de como a gente pode vencer as nossas guerras, uma das grandes questões da vida e a gente falando de textos bíblicos, lembra que a gente começou a recordar alguns, né, nas outras nas outras lives. Eu lembro de um que diz que é muito melhor caminhar em dois, né, do que sozinho. E uma das grandes ferramentas, então, para a gente vencer as nossas guerras é não lutar sozinho. É isso aí. Então, é possível que a gente entre em lutas e guerra. É possível, é muito provável. É quase que certo. Mas, cara, se você tiver um parceiro do teu lado, se você tiver uma parceira do teu lado, eu agradeço demais também a minha esposa, que foi fundamental nesse momento. E ela era daquela que, quando meu irmão chegava, ela já tinha juntado também uma roupa minha, pegou minha garrafa d'água, vai, 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 você precisa ir, você precisa ir. Leva o teu moleque, leva, vai, não importa a hora que volta, vai lanchar, vai sair. Então, assim, Legal. essas pessoas ao meu redor, né? Família. Então, veja a importância de você ter amigos, a importância de você ter famílias, família que está do teu lado, parceiros, amigos de verdade que querem o teu bem. Cara, na hora da tua dificuldade, da tua guerra, essas pessoas vão botar a mão na tua mão e vai dizer assim, cara, vamos junto? É isso Tô aí. contigo. Cara, isso é fundamental para todo mundo. Fundamental para todo mundo. Ninguém vive na vida sozinho. Ninguém vive isolado. Ninguém consegue vencer nada sozinho. A gente sucumbe sozinho. A gente não vive sozinho. A gente é um ser social, a gente é um ser humano, né? E humanidade requer partilha. Então, a gente precisa ser. E aí eu falei anteriormente aqui, falando do fato de ser um pouco altruísta, né? No caso de procurar alguém para ajudar. Também existe o outro lado, você precisa se deixar ser ajudado. Porque eu simplesmente podia fechar minha porta e dizer, não, não quero ninguém. Eu podia também não ter gerado nenhum tipo de afinidade com o meu irmão. Eu também podia não ter gerado nenhum tipo de intimidade, por mais que fosse marido, podia não ter deixado nenhum espaço para minha esposa. Então tem gente que faz isso, vai se fechando num casulinho assim, né? E vai virando esse serzinho isolado de tudo e de todos. A probabilidade dessa pessoa
definhar e cair numa depressão profunda, e isso não tem mais saída, é muito grande. Por quê? Porque não tem ninguém que vai chegar lá. É, Não tem ninguém que vai ter espaço para chegar lá e dizer, cara, você quer ajuda, você precisa de ajuda. Ou alguém que tenha liberdade para dizer, cara, eu estou te vendo mal, deixa eu te ajudar. é isso mesmo. Então, eu acho que isso é caminhar. Isso não se faz de um dia para o outro. Né? Não tem como fazer uma amizade de um dia para o outro. Não tem como gerar intimidade. Então, a gente precisa escolher pessoas no meio do caminho e a gente vai deixando chegar mais perto e a gente elege como amigos e parceiros. Então, aquele papo, né, de que é necessário mesmo comer 1 quilo de sal é verdade, porque a gente não tem como ser amigo de ninguém sem conviver e saber da lealdade daquela pessoa. Mas a gente tem que fazer amigo. A gente precisa fazer amigo. Porque as horas difíceis vão chegar. E com quem que a gente vai contar nessa guerra? É isso Com aí. quem que a gente vai contar nessa batalha? Cara, eu não consigo sozinho. Mas, cara, eu tenho esse amigo aqui, eu tenho esse amigo aqui. Vamos que vamos. Teu irmão E tá aí a dizendo aí, gente. ó, justamente isso, teu irmão. Né? Isso é ter consciência. Né? Consciência. Isso é ter consciência. Tudo isso é ter Isso é ter consciência. consciência. Saber Então, que precisa de do alguém, mesmo que tem que jeito estar que ele, junto, né? do mesmo jeito que ele também, nas dificuldades dele, sabe que pode contar comigo. E vice-versa. Então, somos dois na vida. Eu não estou sozinho. E essa é a maior segurança que um ser humano pode ter na face da Terra. A segurança de não estar só. Cara, você está disposto a enfrentar qualquer dificuldade se você não está só. A Alessandra está dizendo aí que permitir que pessoas me ajudem é um desafio. Como foi para você no É um começo, né? desafio. Mas todo mundo te empurrou É e um você desafio. acabou indo, né? Mas como eu disse agora, isso não acontece de uma hora para outra. Essa intimidade, essa liberdade que essas pessoas têm de me observar e sentir isso em mim, e saber que eu preciso de ajuda, isso é uma convivência de anos, cara. Isso não aparece assim, né? Às vezes você está sorrindo, Mas por mas você dentro, está com depressão, é, né? Então, assim, eu estava trabalhando, eu estava convivendo com as pessoas, eu tinha vizinhos, eu tinha pessoas que eu estava ajudando. Eu nunca parei de ajudar ninguém por causa da depressão. E veja, ninguém sabia. Ninguém sabia, exceto aqueles que realmente me conhecem, sabem da minha intimidade. E aí são esses que olham assim, cara, você não tá legal, deixa eu te ajudar. E, pô, são parceiros, são amigos, vem, tô precisando, vamos. E aí a gente se reergue. Então, assim, a vida é feita disso, né? Então, feliz daqueles que conseguem encontrar na jornada. Eu acho que é um desafio, sim. É um grande desafio encontrar amigos na vida, mas eu acho que é um desafio que a gente tem que se predispor. É um risco que a gente tem que se predispor, porque abrir a nossa vida, a nossa intimidade é um risco, mas é um risco que vale a pena. Porque se a gente não está na vida para arriscar, cara, a gente não está na vida. Então a gente tem que levar na cara mesmo, se decepciona e tenta de novo. E vai, porque a vida é feita disso. Mas, cara, a gente arrisca porque uma hora, se a gente ganha um amigo, a gente ganhou um tesouro. é. A gente ganhou um tesouro que não tem valor, que não tem como medir. E graças a Deus eu tenho um irmão que é um amigo. Ele não é o único, mas é um grande amigo. Mas não é só E você, não. graças A tua cunhada aqui também tá dizendo que você é um exemplo de grande guerreiro, mano. Cara, a minha cunhada, a Ana Paula, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, né? Santana MG, é ela?
É, tá aí, tá com a gente. Legal. Então, assim, ela é uma pessoa que sabe também que pode contar com a gente. É família, tá aí junto e passou também por poucas e boas, tá se reerguendo na vida e a gente tá lá junto. Ela sabe disso, né? Então, a Ana Paula é outra pessoa também que eu admiro pela vida dela e as lutas que ela tem enfrentado, mas tem vencido. E tem vencido porque a gente está junto. Como eu disse aqui, é uma história, né? São anos de convivência, são anos de proximidade, e assim como ela sabe, eu também, em relação ao meu irmão, a gente sabe que pode contar um com o outro. E isso, como eu repito e digo de novo, isso faz a gente ter uma esperança de vencer batalhas, ou seja, eu não estou sozinho. Eu tenho possibilidade de falar assim, cara, olha, estou ferido aqui, me ajuda, e aí você sabe que tem um outro ali do lado, e aí você segura na mão dele e vai embora. Então, assim, isso é fantástico, é fundamental, porque a gente, como eu disse lá no iniciozinho da nossa live, nós não somos super-heróis. Nós não somos super-heróis, não somos vencedores sozinhos, É, a gente não consegue sozinho. A vida é dura, a vida não é fácil. Viver nesse mundo não é fácil. Então a gente precisa cultivar essas amizades. Então eu costumo dizer o seguinte, cara, se você não tem amigos, muito provavelmente porque você também não é amigo. não é amigo, é isso aí. Então a gente encontra amigos se a gente é amigo. Se a gente é parceiro, a gente encontra parceiro. Se a gente é fiel, a gente encontra gente fiel. Se a gente é aquele que é pau para toda obra, a gente encontra outro pau para toda obra. Então, primeiro, antes de mais nada, seja você confiável, seja você um grande amigo. Talvez sendo um grande amigo, você encontrará um grande amigo. É verdade. Show de bola. Amigo, hoje foi sensacional, cara. Mas para a gente não perder o hábito, mesmo entre a gente, né? A gente sempre faz isso lá pelo YouTube. Você que não conhece ainda o canal do Dynamos Podcast, vá lá no YouTube, curte lá, tem vários vídeos lá, várias entrevistas, vários bate-papos assim sensacionais de pessoas daqui de Brasília que talvez você não conheça e que tem histórias sensacionais. Depois de ouvir as histórias, você realmente vai praticar o TBC, que é tirar a bunda da cadeira. Vai fazer algo na sua vida porque você vai se sentir tão inspirado a ponto de tirar aquela sua ideia, sabe? Que você aí está guardando na cabeça, juntou o material, tá lá. Uma hora isso aqui vai servir para alguma coisa. Tá na hora de tirar essa ideia. O mundo precisa da sua mensagem. E tem uma mensagem que só você tem para o mundo. Não sou eu, não é o Fabrício, tem gente esperando a sua mensagem. E a ideia é justamente fazer isso. É inspirar você a tirar a sua história aí, né, da mente, contar a sua história para inspirar outras pessoas. Então vai lá no YouTube, siga a gente lá, acompanhe, compartilhe as histórias. Lá você vai ter toda semana, né, Fabrício? A gente está ao vivo lá, então vai lá no YouTube. Hoje a gente apareceu aqui de forma realmente inesperada para mostrar para você que é possível. A gente não depende só de um canal, mas a gente está sempre em outro, experimentando, fazendo testes, né, atingindo um público que não está lá. Mas a ideia é isso, é continuar te inspirando. Hoje você tem ferramentas das mais diversas para justamente você colocar a sua ideia em prática. Mas, Fabrício, voltando aqui, eu queria muito que antes de a gente terminar, que você deixasse assim uma mensagem aqui, que eu nem vou deixar uma aqui, de tudo isso que a gente conversou, dessas guerras internas, essa coisa que a gente inevitavelmente todos nós enfrentamos. Cada um tem a sua guerra, né? Então, assim, deixa algo aí, Fabrício, do que é mais importante que você deixaria para alguém agora
que está nos assistindo, várias pessoas passaram por aqui. Você tem a Bárbara, você tem a Alessandra, o Richard, tua cunhada Santana, Epson, Milhomem, Noah. Cara, Meu amigo, eu vou resumir aqui nosso encontro de hoje falando para você aquilo que eu digo para mim todo dia. Eu repito a frase: nós não somos super-heróis, nós não somos autossuficientes, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de recursos, de ferramentas, nós precisamos nos preparar. As adversidades vão chegar, elas vão acontecer. O mundo está aí com as suas nuances e suas intempéries. A gente vai enfrentar as nossas dificuldades. A gente convive com um monte de pessoas também com as suas dificuldades. A gente acaba entrando, entremeando a vida com um monte de gente e vez ou outra, né, esses problemas se relacionam, a gente enfrenta dificuldades, a gente, enfim, começa a perceber que a gente não está isento, não estamos isentos. Então, essa consciência me faz buscar de alguma maneira algum equilíbrio para poder passar por isso e não pirar, porque a tendência é essa, a tendência da nossa mente é bloquear tudo e ir para um outro mundo, um outro planeta, um outro tipo de existência onde eu não sinta nada, onde a realidade seja paralela. Então, para você não pirar, a gente precisa de equilíbrio. E esse equilíbrio, a gente não consegue que ele se estabeleça, ou que que ele seja real na nossa vida de um dia para o outro. A gente precisa se preparar. A gente precisa, então, encontrar em nós, como você costuma dizer, Jade, aqueles pontos vulneráveis, né, da nossa personalidade, da nossa, enfim, da nossa personalidade. E a partir daí, a gente ir equilibrando. A gente ir equilibrando a nossa mente, equilibrando nossas emoções, nossas atitudes. E a partir dessa consciência, que é uma consciência de mim para mim mesmo, enxergar a si mesmo, né? É ter esse distanciamento um pouquinho, começar a refletir sobre como eu lido com as minhas dificuldades e começar a lutar contra essa onda que é natural da minha personalidade, do meu jeito, a lutar contra isso e me aperfeiçoando e melhorando, para encontrar esse equilíbrio. Isso é o que eu posso fazer comigo mesmo. E a partir daí, eu passo a fugir das lutas que são indignas, que eu não preciso entrar, e daquelas que são legítimas e são dignas, eu entro, mas entro com serenidade, eu entro para vencer. E mais ainda, se eu estou cercado de gente que me ama, de gente que está comigo nessa jornada da vida, com certeza, todas essas dificuldades vão ser muito mais leves, muito mais harmônicas, vão ser muito mais fáceis. E aquilo que seria um turbilhão vai ser mais calmo, vai ser mais tranquilo, porque eu vou ter um que está mais sereno na história, que às vezes está olhando de longe, está isso. dizendo para mim, cara, olha aqui o caminho, está mais fácil por aqui, vem por aqui. Isso. Vai me pegar na mão e vai dizer assim, ó, cara, você às vezes está nervoso demais porque está no meio do turbilhão, mas eu
vim lá de fora e vi que tem um caminho aqui e que é mais fácil. E que vai ser esse amigão que vai dizer para você, olha, eu vi o caminho. Vem comigo aqui que você vai ver que vai dar certo. E você, como cultivou essa amizade, sabe que aquela pessoa te quer bem, te ama e vai te conduzir num bom caminho, você abraça aquele cara e fala assim, então vamos. E aí, cara, você venceu. Então veja, não se não se sinta um super-herói, não se sinta autossuficiente, não ache que você vai conseguir sozinho. Tenha consciência das suas fraquezas, dos seus pontos, né, de melhoria, daquilo que você precisa aperfeiçoar na sua personalidade e na sua índole, enfim, naquilo que cabe a você cuidar de si. Se olhe no espelho, se melhore e conte com as pessoas que estão ao seu redor. Saiba selecionar esses amigos, essas pessoas que te querem bem. E mais ainda, esteja atento às pessoas que estão precisando de você. Porque não são apenas as suas lutas que estão acontecendo. Tem lutas de outras pessoas que você pode ser fundamental Sim. para fazer essas pessoas vencerem. O que é legal, Jander, é que a gente pode perceber na vida. A gente falou lá atrás, em outras lives, né, da questão da semeadura. Acho que uma grande forma da gente conseguir vencer as nossas guerras e lutas é se a gente semeou paz e se a gente semeou na vida de alguém que enfrentou lutas, se a gente foi lá e ajudou. Com certeza lá na frente você vai encontrar uma mão caridosa também, que vai te ajudar a vencer lutas. É isso E aí. quem sabe a vitória de alguém pode ser a sua vitória também. É isso aí. Né? Então, Jander, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão hoje do seu lado, você ajudou a vencer um dia lá atrás, e hoje estão bem, estão te levando junto para a jornada, e vice-versa. Então, a gente se melhora enquanto ser humano, melhora o mundo com essa rede, né, de guerreiros vencedores que se ajudam mutuamente. A gente melhora o mundo, a gente melhora as nossas relações, a gente melhora o nosso ambiente. A gente fica mais forte, a gente fica mais sóbrio, mais maduro, mais elegante na vida. Gosto dessa palavra. Porque a gente aprendeu. E a gente, então, com coluna ereta, a gente passa pela diversidade, de cabeça erguida, e a gente sabe que a gente vai vencer, porque a gente não está sozinho e a gente tem ferramentas para seguir adiante. É isso aí. Antes de terminar e antes de falar também um resumo aqui do que foi o nosso bate-papo, aquilo que me marcou, né, como você disse aí, né, de não ser super-herói, enfim. O Jonathan disse que, e é bem aquilo que eu falei no meio da live aí, né, da maior arma que nós temos, é a nossa consciência. O Jonathan resume assim, né, após tudo aqui dito, resumo na seguinte frase: a consciência traz paz. E é isso mesmo. Se você vive guerras, sejam elas externas, ou internas principalmente, a arma mais poderosa que você tem, Jonathan, você falou tudo, eu acho que resume muito bem, a arma mais poderosa é sua consciência, né? Justamente porque ela é que te traz a paz. Quando você vive no automático, nesse inconsciente que era essa briga, alimentando suas histórias, pensamentos, remoendo, você só alimenta essa guerra, só gasta mais energia. Ter a consciência traz a paz. Jonathan, você foi assertivo pra caramba. E eu tenho algumas coisas que eu destaco, que é uma coisa que você falou, que é muito importante, né? E aí eu digo para você que nos assiste, vai assistir depois, vai nos ouvir, enfim. Escolha as batalhas que você vai entrar. Você não precisa entrar em todas as guerras. Escolha as guerras que você vai entrar. Sobretudo, prepare-se, que em algum momento você
talvez precise entrar em algumas guerras, precisa guerrear, sobretudo aqui dentro. Guerra sempre é por disputa de território, inclusive dentro da sua mente. Então, escolha as batalhas que você vai lutar, prepare-se. Mesmo que você nunca precise entrar numa guerra, o mais importante é a preparação, é estar preparado. Então, isso é muito bacana. Então, eu resumo assim algumas coisas que nós conversamos aqui, né? E foi bacana ver a galera participando, foi colocando até seus desafios, né? Como a Alessandra colocou, suas contribuições como o Jonathan. Foi maravilhoso ouvir sua história também. Eu já conheço parte de algumas histórias suas, mas essa é fantástica, porque isso te tornou um guerreiro, né? Um general de guerra, né? Então você entrou muitas vezes como nem soldado, né? Então entrou ali como recruta, mas saiu como um general, né, cara? Por quê? Porque enfrentou essa guerra, né? E é isso, guerra você não disputa, você não entra numa guerra sozinho. Você tem que estar sempre acompanhado, sempre junto, busca. E eu costumo dizer, as pessoas se preocupam muito em todo desafio, e aí a gente pode transpor para as guerras que nós temos, as pessoas se preocupam com o como. Eu digo a você, não se preocupe com o como. O mais importante é o que, é com quem e onde. É com quem você vai estar e onde você vai estar. Então isso é muito importante. Isso pode definir a sua vitória numa guerra dessa. O como, meu amigo, vai vir na jornada, como você disse. Então não se preocupe com o como. O mais importante é com quem você vai estar nessa guerra e onde. Se você vai estar na retaguarda, se defendendo, só se defendendo, escondido na trincheira, na zona de segurança, porque a trincheira na guerra ela existe. Ali é a sua zona de segurança, né? Então você, com medo, você fica entrincheirado. Ou você vai estar na frente, se permitindo, enfrentando essa guerra para vencer. Porque eu termino aqui, pelo menos a minha fala, como da mesma forma que eu comecei. Você foi feito para vencer batalhas. Você foi feito para guerrear e vencer. Todos nós fomos feitos para isso. Então acredite, enfrente a guerra que você precisa enfrentar. E lembre-se, não é como. Como o cara lá de cima já sabe como. O importante é com quem e aonde. E escolha as guerras que você vai guerrear, viu? E eu quero agradecer a você que até agora está conosco aí. Obrigado por nos prestigiar, obrigado pela. Eu me sinto honrado por isso, estar aqui uma hora dessa. E aí você tá aí, pô, no Instagram participando. Tanta gente passou por aqui, cara, tanta gente. Ó, é muita gente, cara, de verdade. Surpreendeu. Teve Fabrício, uma galera, a teve uma gente galera. cara, a gente tem que voltar aqui, cara. Você tá vendo? O YouTube é muito bacana porque fica É, registrado, mas a gente tem que voltar aqui. Quem sabe por aqui trazer nossos convidados também, né? Então, assim, para que essa pode ser galera que também. nos prestigiou ter esse contato mais perto. E o Instagram traz isso, né? Aliás, Janda, eu vou aproveitar já que você está falando isso. Lembram-se aqueles que nos acompanham há mais tempo que eu falei de uma pessoinha que está para vir bater esse bate-papo com a gente. É uma pessoa que está cuidando de uma atualização, inclusive intelectual e tudo mais. É uma pessoa super preparada, uma pessoa inteligentíssima. Está passando por uma fase de reciclagem, digamos assim, mas assim, tem um conteúdo fantástico, tem tudo a ver com o que a gente faz. Uma pessoa experiente, uma pessoa com uma vivência de vida fantástica. A gente já está trabalhando nos bastidores. Essa pessoa tem uma história de profissão de mais de 30 anos de profissão. Terapeuta, coaching, tem feito alguns trabalhos com algumas técnicas novas aqui para terapia. Novas que eu digo novas mesmo, de grupos fechados de 20 pessoas no Brasil inteiro, com um registro internacional. Você tem ideia da formação da pessoa, não é pouca coisa, não. Ela está, digamos assim, nesse momento onde ela está se aperfeiçoando, buscando, digamos assim, a crista da onda do que está acontecendo no mundo, a nível terapêutico,
e vai trazer para a gente daqui a pouco, não vai demorar muito. Eu volto a tentar e a gerar essa curiosidade para você continuar aqui nos acompanhando, porque qualquer hora ela vai estar aqui. E pode ser aqui, inclusive, no podcast. Então, a gente está estudando ainda uma forma e até preparando um conteúdo para a gente bater esse bate-papo aqui com ela. E eu tenho certeza que a gente vai ter um marco, assim, do dia que ela vier. Show. Eu tenho certeza que a gente vai ter um ganho Muito bom. exponencial, assim, né? Vai ser uma pessoa que vai estar com a gente algumas vezes. Muito bom. E a gente, inclusive, tem a possibilidade de, através dela, criar o nosso primeiro curso, né? Através do Dynamos Podcast. Para você que nos acompanha, muito provavelmente vai vir através dessa pessoa, que em breve vai estar aqui com a gente. Muito bom. Mais um motivo para você se inscrever, ativar as notificações lá no YouTube e aqui também, porque a gente Olha, não vai sei estar... quem gosta desse time, mas me deram essa caneca aqui. Não sou corintiano. Né? E você faz propaganda do que você não é, né, bicho? É brincadeira, Não né, cara? sou, é sério, não sou. Eu vou te dar outra Mas eu caneca bebi mais aqui e bonita. vi a imagem ali. Eu vou te dar Eu vou outra mostrar caneca. meu time daqui a pouco. Vou te dar outra caneca mais bonita. Mas, amigo, obrigado aí pela sua Tô precisando participação. mesmo. Obrigado aí pela sua disponibilidade. Você que nos acompanhou aqui também. Fica aqui o recado para que você nos acompanhe, saber das novidades que estão vindo. O Fabrício já adiantou uma aí maravilhosa. Então, ative as notificações para que você tenha em primeira mão, né, acesso a essas novidades. E olha, tenho certeza que vai contribuir muito para o seu crescimento, trazendo inspiração para você iniciar um novo projeto, inspiração para você continuar aí vivendo de maneira grandiosa. Obrigado mesmo. Fabrício, suas considerações, meu caro. É isso, mano. Pedi pra galera ir lá. Daqui a pouco eu acredito que vai conseguir transpor esse vídeo lá para o YouTube para a galera continuar acompanhando a gente lá. Show. Essas lives aqui no Instagram vão ser mais recorrentes. Eu acho que vale a pena Sim. a gente voltar aqui mais vezes, inclusive com convidados que às vezes estão distantes, não podem estar, né, presencialmente com a gente. Tem alguns que a gente às vezes nem conseguiu fazer o bate-papo lá no YouTube, que a gente estava marcando presencialmente lá com o Cristiano. E pode ser que, de repente, aqui a gente consiga fazer com essas pessoas à distância. Então, acho que vale a pena. Fica aí de olho, galera. Compartilhem. Sempre a gente pede isso, né? Não é por nada, mas é porque as redes sociais pedem, o algoritmo pede, para que esse conteúdo se prolifere. E você que nos acompanhou aqui, está acompanhando a gente, sabe que é um conteúdo relevante, que é um conteúdo interessante. Que pode ajudar que merece, outros, né? Que merece ser espalhado para poder ajudar as pessoas. É isso aí. Então, ajude a divulgar, porque você vai estar ajudando um monte de gente e vai estar ajudando também a gente a continuar o nosso trabalho. Então, compartilhe, curta, nos siga nas redes sociais e lá no YouTube. É o que eu peço para vocês todos. Fabrício, obrigado, cara. Obrigado aí mais uma vez, amigo, pela sua parceria. Tamo junto. E até semana que vem. Você que aí nos conheceu agora, saiba, semana que vem estaremos aqui ou no YouTube ao vivo com novidades, com histórias sempre para te inspirar. Obrigadão, Fabrício. Obrigado aí mesmo, viu? É isso aí, meu irmão. Um abraço para todo mundo. Outro.